Então, começar a gravar, né? Semana passada vocês tinham atividade de entrega de tarefa, né? E aí, como a gente combinou desde o início do semestre, quando tem entrega de tarefa, é uma aula assíncrona, que a gente está de plantão para dúvidas. Alguns nos escreveram com dúvidas, né? Mas é uma aula que vocês ficam mais focados, né? Não fica essa parte inicial em vídeo, porque aí vocês ganham tempo, porque tem que entregar até o final do horário, né? E, assim, fiquei bem feliz com os resultados, hein? Nossa, assim, ó, benchmark profissionais, alguns, olha, e moodboards muito legais, né? Uma tarefa, assim, até alguns eu separei para virar modelo para o próximo semestre os colegas terem como inspiração, porque virou o meu modelo inspiracional, assim, alguns foram muito, muito bem feitos. Boa, concordo. Muito legal mesmo, assim, bem bacana. E, assim, tem projetos ideias muito legais, tem nomes muito bacanas aí surgindo, bem bacanas mesmo. Espero que vocês tenham realmente consultado para ver se não existe, mas umas boas sacadas aí em termos de nome. E na outra aula, na anterior, né, a gente tinha feito aquelas salinhas para conversar, fazer alguns alinhamentos, né? E a ideia hoje, então, é a gente também ver se vocês, como é que vocês estão, como é que vocês estão sentindo o projeto, né? Porque agora a gente vai para a última etapa, né? Ainda em projeto, né? A gente vai para a identidade visual, para planejamento e cronograma de ações, né? Então, hoje, especialmente, a gente vai falar de identidade visual do projeto, né? Quem ainda não está certo do nome, né, paleta de cores, etc., é a aula de hoje para isso. E na outra aula, que daí sim é entrega e, portanto, assíncrona, é planejamento de conteúdos. Então, vocês vão olhar assim, ó, quantas semanas eu tenho pela frente, qual a periodicidade do projeto, quantas entradas vocês vão fazer ao longo da semana, né? Para que vocês já planejem sobre o que vão ser essas entradas, né? E o cronograma de ações, como vocês são um time, quem vai assumir a entrada do dia 15, né? Hoje é uma entrada sobre isso, isso e isso. Quem é que vai tomar a frente desse material, né? Pode ser que vocês decidam que sempre vai ser a Camila sempre que é editora de rede, né? Então é ela que mexe, é ela que responde comentário para manter uma unidade da linguagem, mas digamos que seja a Isabela que vai produzir esse material. Então ela tem até tal horário para entregar para a Camila, para que a Camila possa colocar a postagem ali no horário combinado. Tá? Então, isso que a gente chama de planejamento, ter noção do que é o conteúdo, cronograma, quem faz o que, até que data, prazos, tá? E aí a gente encerra com a semana que vem a etapa de projeto. A partir de então, nós vamos aí sim começar a produção e o produto propriamente dito, né? Esse produto que é algo que a gente vai avaliar lá na banca final, digamos assim, né? Então vocês têm toda uma avaliação, agora falando de notas, né? Toda uma avaliação que vai até a próxima entrega, que é aquele somatóriozinho, né? E depois vocês têm a nota final da apresentação final, que é o desenvolvimento, 3 pontos, e o produto, 3 pontos, tá? Então, se alguém ficou com dúvida em relação a isso, é só porque eu quis também fazer uma retomada de avaliação, que às vezes vem a dúvida nesse momento. Nós temos o semestre dividido exatamente, se vocês abrirem o Moodle, metade dele foi para a parte de projeto e a outra metade vai ser para a parte de produto. De execução. De execução. Tá? Tranquilo, gente? Então tá. Então, deixa eu ver, botar aqui o nosso Moodle. Semana que vem nós temos a síncrona, mas na outra semana nós estávamos mesmo falando sobre enquanto o pessoal chegava aí no Zoom, falando sobre a aula presencial que vai ter o SET universitário, né? E tu quer falar um pouquinho rapidamente, Karen, sobre o SET? A Karen está dentro da organização. Posso falar? Vai ser o 7, né? Porque vai ser isso que vai acontecer na nossa aula presencial, né? Ainda definindo em que formato, né, Karen? Sim, sim, sim. Agora eu explico direitinho só. Andréia, se tu puder colocar a senha daqui do nosso Zoom aqui no chat, por favor, que a Dani está tentando entrar e não está conseguindo, e eu não sou host, só tu é. Então eu não tenho a senha. Coloca ali no chat que a Camila passa para ela, por favor. Tá bom. Então, gente, o SET universitário, né? Como vocês já devem ter visto nas nossas redes sociais, a gente já lançou a campanha do SET. Vocês já olharam lá?
tem um videozinho, né, que fala sobre o assunto que vai ser tratado no SET este ano, né? O SET ele vai ser todo ele online, né? Tirando, claro, algumas atividades que a gente pensa ainda se serão possíveis a gente fazer de forma presencial, né? Então, a ideia é que ele seja totalmente online. A gente tem aí 4 painéis bem interessantes aí, posso dizer, né? Diga-se de passagem, aí a ideia é a gente trabalhar o futuro. Então, o futuro na sua mais variada forma. O futuro ele é diverso, o futuro ele é sustentável, o futuro ele é humano, né? O futuro é tecnológico, enfim. E para cada um desses painéis que ocorrem sempre de manhã e à noite, a gente tem uma série de convidados ali. Então, por exemplo, no Futuro é Diverso, que é o... Olha, eu vou dar spoilers, hein? Vou dar spoilers. A gente começou a divulgar hoje a programação. Mas no Futuro é Diverso, por exemplo, a gente chamou a Gabriela Augusto, que ela é uma mulher trans, tem 28 anos, ela tem uma consultoria que se chama Transcendemos Consultoria, ela trabalha muito essa questão de LGBTQI+, enfim, ela vai falar sobre toda a questão de sexualidade, feminismo, enfim, e tentar trazer essa ideia da diversidade como um todo, né? Não só ela, ali a gente vai trabalhar a diversidade também em outras formas, assim, mas acho interessante trazer ela como exemplo, assim, porque ela é um exemplo bem bacana aí para isso. Depois, no Futuro é Sustentável, a gente chamou a Bruna Ramos, que ela é... Vocês devem conhecer, talvez, ela, que ela é daquela Sou Regressa. É uma marca bem conhecida que tem no Instagram. Ela é uma influenciadora digital e ela trabalha com upcycle, né, com marcas moda sustentável. Então, ela transforma normalmente pneus em bolsas, né, em produtos que ela até brinca assim, produtos do rolê, né? Então, a ideia é trabalhar aí também uma questão de sustentabilidade, mas não só essa sustentabilidade, né? Também trazer a questão de sustentabilidade como direitos humanos, de minorias sociais também, com outras vozes que vão nos inspirar aí. Então, tem uma outra menina que ela é bem inspiradora, que ela é embaixadora da ONU, ativista, acadêmica, palestrante, enfim, tem um pouco de tudo, né? Enfim, e aí a ideia, a gente tem vários painéis, como eu falei, né? A ideia nesses painéis, a gente discutir o futuro nas suas mais variadas formas. E aí, além disso, a gente vai ter de tarde, durante os 3 dias, os laboratórios de ideias, que a gente está chamando, que eles são oficinas ou bate-papos, né, com pessoas do mercado, para discutir com vocês várias questões também. Então, tem de tudo, né? A gente discute também a questão de diversidade, mas não só isso, né? A gente traz a questão do mercado publicitário no Rio Grande do Sul, a gente traz a questão de técnicas de redação e tudo mais também por aqui. Então, tem de tudo um pouco, e aí vocês vão ter que se inscrever, né? E aí as inscrições ainda não estão abertas para esses laboratórios de ideias, mas em breve estarão. E durante a nossa aula, que será presencial e que será durante o SET universitário, a gente vai estar, na verdade, aqui, deixa eu pegar a programação certinha para eu não falar errado. A gente vai ter um painel que é sobre o futuro. Cadê? Ser tecnológico, se eu não me engano. Peraí que está carregando. O que eu vou estar? É o tecnológico, não é? É o tecnológico, o futuro é tecnológico. O futuro é tecnológico, né? Então, nesse painel, a gente tem aí 4 convidados, né? 4 ou 5 convidados, na verdade. E todos esses convidados vão falar sobre a questão tecnológica do futuro. Então, por exemplo, tem um cara que foi convidado, que já aceitou, um cara é ótimo, né? Para não dar spoiler total. O Wagner, ele lançou um aplicativo que é só para tentar mostrar trabalhos de designers negros, assim. Então, tem um aplicativo específico sobre isso que ele lançou e ele vai vir aqui para falar sobre isso e sobre essa questão tecnológica, né, que dá visibilidade para outras pessoas, para as pessoas de uma forma geral e para profissionais. E não só ele, tem mais 4 pessoas para falar também. A ideia é que, como a gente vai estar em aula presencial nesse dia, todos de projeto, né, caiu bem ali no 8º semestre, 7º e 8º semestre, o SET universitário,
a ideia é que a gente tenha, sim, alguma atividade na Famecos para estes alunos. Mas a gente ainda está esquematizando e pensando exatamente como vai ser, tá, gente? Então, isso a gente informa para vocês na próxima aula, que daí fica um pouquinho mais perto, e lá a gente vai ter algumas certezas que hoje a gente não tem por questão de logística, né? Mas a ideia é que quem for para Famecos, naqueles dias de 7 aniversário, porque, né, vai ter aula presencial, no nosso caso, a ideia é que a gente possa assistir a palestra lá, né, o painel lá, mesmo que virtualmente, assim, mas ou no auditório, ou no saguão, de uma outra forma que a gente está pensando, e aí depois a gente possa discutir e socializar de alguma forma, né, claro, cuidando todas as questões de segurança, máscara, etc. Mas é mais ou menos essa a ideia aí. Perfeito. Aí quando chegar mais perto, né, até para não misturar com a aula de planejamento, quando a gente chegar mais perto ali da semana do 7, a gente já manda a programação para vocês verem e tudo mais, né? Vocês vão se organizando, tá? Bem legal. Boa sacada essa, assim, de pensar o futuro em vários vieses, né? Muito bem. Eu vou abrir aqui. Fechei aqui. Eu botei na primeira aula o link do Zoom, tá? Porque ele tá aqui, só que quem clica direto abre, tá? Então não dava para ver a senha. Então na primeira aula eu joguei aqui a possibilidade de acontecer de novo, tá? Ah, boa ideia. Porque ele tá como página, mas como ele tá linkável, pelo menos para mim aqui, eu clico aqui, ele tenta abrir direto, ele não me dá ID e senha, né? Agora eu fui na edição e eu vi que ele aparece, mas ele abre, ele tenta abrir direito. Então tá aqui na primeira, tá? Então, como a gente estava dizendo, a gente tem aqui essa primeira metade, bem a construção do projeto, e esta segunda metade aqui, bem a parte de execução do produto em si, tá? Na aula presencial, essa que a Karen estava falando, vai ser esse modelo do SET. Eu provavelmente, então, não vou estar, né? Vou estar mediando de casa, e vocês vão estar com a Karen lá na Famecos fazendo a atividade, tá? Hoje, então, a gente tem a parte de plataforma, né, identidade, né, então, assim, vocês já provavelmente, pelo que vimos ali, a maioria já definiu a sua plataforma, né, mas esse seria o último momento de vocês, de fato, baterem o martelo naquelas que vocês vão permanecer, ou ainda excluir alguma que ainda acham que tá demais, né, acho que o pessoal já na aula retrasada já conseguiu fazer uma limpa ali onde tinha excessos, né, quando a gente começa a meio que cair na real, assim, vai ser uma produção muito esparsa, né? Quando a gente começa a ter muitas redes, é melhor concentrar a força e fazer um produto de mais qualidade em um único lugar, né? Em um ou dois, né? No máximo. E aí, então, hoje é essa grande definição, né? Mas acho que todo mundo, até ali a parte do Bench, estava meio que claro o que vai ser a plataforma, tá? Então, conforme a plataforma, vocês vão ter variações da identidade visual, né? Elementos que entram, alguns são mais visuais, né? Como o Instagram, outros vão ter que pensar alguns elementos de vídeo, né? Então, essa é a aula que vocês começam a trabalhar esse layout, digamos assim, né? Essa identidade do produto mesmo que vocês vão passar a desenvolver, tá? Aqui vocês têm alguns exemplos, né? Como pensar as cores, né? Procurem não trabalhar com muito mais de 3 cores, né? A menos que a proposta seja ser uma coisa mais arco-íris mesmo, né? Que isso esteja dentro da identidade. Caso contrário, pode começar a ficar difícil a gente conseguir ter clareza assim de o que é a cor que realmente é o projeto, né? Também tentem associar cores e formas, né? Ícones a alguma simbologia que, com o tempo de navegação, vai criando o que a gente chama de consistência, né? Eu sei que toda vez que aparece um ícone com a cor amarela é porque isso são notícias mais gerais, né? Ou são informações, são explicações, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Eu sei que quando entra um ponto de interrogação é a pergunta da semana, né? Então, vocês vão criando, de alguma maneira, uma linguagem através da identidade visual para se comunicar com os usuários, tá? Então, essa é a ideia. Com relação à tipografia, a mesma coisa, né? Procurem criar uma tipografia limpa, né?
de preferência sem serifa, mas assim, não, isso já foi uma regra, né? Não usar serifa, mas dependendo da identidade visual, vocês podem usar desde que a gente consiga ter legibilidade, né? Então, esses cuidados aí de conseguir ter leitura também, né? Isso é um ponto, assim, bem importante, que é aquela sensação, assim, de que separa designers amadores de profissionais, né? Isso é que nem fotografia amadora ou profissional, né? Uma das coisas que se dizia que quando tu largava uma câmera ou fotográfica ou de vídeo, a primeira coisa que a pessoa fazia era dar um zoom, né? Então, isso mostra muito claramente, assim, que não está sabendo lidar com aquela câmera, né? Ou com os recursos daquele instrumento que parece que tem que estar sempre mexendo muito, né? E no design a gente brinca que é o erro da proporção, né? Ou faz muito grande, ou faz muito pequenininho, né? Nem dá leitura ali no Instagram o que está escrito, né? Então faz uma marca, por exemplo, está fazendo logo, né? Aí eu vou botar 3 palavras dentro do logo. Pensa se é possível a gente conseguir ler uma coisa minúscula, né? Então tentem trabalhar essa questão, né, da proporção. É algo que quando a gente não faz rotineiramente, a gente erra mesmo, né? Qualquer um erra. Então, só sempre façam o teste, né? Eu fiz, vou lá ver como é que fica. Bah, eu acho que não tá dando para ler isso aqui, né? Talvez seja melhor tirar ou colocar uma letra, enfim, que represente, né? Aí vocês vão pensar direitinho aqui nessa questão da identidade. Deixa eu fazer uma sugestão para vocês. Se vocês ainda não pesquisaram, ou enfim, não sabem nem por onde pesquisar, né? Quais, por exemplo, qual tipografia utilizar, tem algumas referências bem legais no Pinterest, na verdade, né? E olha que o Pinterest não é especificamente para isso, né? Mas se vocês buscarem tipografia, combinação de fontes, cores, paleta de cores no Pinterest, vem muita coisa legal. Então, deem uma olhadinha por lá também, que acho que pode ajudar vocês bastante, né? E aí, claro, quem for trabalhar também no Canvas, né? O Canva tem eles têm diversas possibilidades ali também, né? E várias combinações. Mas mesmo assim, eu sugeriria para vocês olharem no Pinterest, que tem várias coisas legais. Perfeito, perfeito, cara. E aí, já para explicar, porque na verdade é tudo uma sequência de fechamento de projeto, a elaboração do planejamento do cronograma está relacionada a pensar, né, montar um quadro, pode ser um Excel, tem gente que prefere Excel, tem gente que prefere um bloco de notas, um Word, enfim, em que vocês consigam colocar qual a periodicidade, né? Ou seja, quantas vezes vocês vão colocar materiais novos, publicar materiais novos, né? Em que parte dessa plataforma vai entrar, né? Então, vou pegar, por exemplo, o Instagram, né? Vamos fazer Reels, tá? Quantas entradas no Reels, né? Vai ter Stories, quantos? Vai ser feed, quantos feeds, né? Quer dizer, vai ter um feed, mas feed mais o quê, né? E quais as datas que vocês vão prospectar. Em cima dessa data, vocês já vão colocar ali, ó, sobre que assunto, né? Quase como se vocês pudessem criar uma subeditoria do projeto, né? Quais os assuntos que vocês vão abordar, né? E aí, vocês já criam uma aba de cronograma, que é quem vai ficar responsável e até que data teria que entregar, tá? Então, aqui é toda uma parte de organização de planejamento de conteúdo e de ações que os integrantes do time vão estar fazendo, tá? Da equipe vão estar fazendo. E essa parte aí de quem faz o quê e tudo mais, ela não é só para nós, né, gente? Porque para nós ela é super importante, mas para vocês também, para vocês saberem o que cada um está fazendo afinal, né? Para vocês conseguirem se organizar e cobrar do coleguinha, ou pelo menos olhar e falar, tá, onde é que está parado o processo, né? Enfim, para vocês se organizarem ali. Então, para nós é bom, claro, para a gente saber o que cada um fez e está fazendo, mas para vocês é melhor ainda, é uma questão de organização em grupo, né? Perfeito. E ainda mais nesse modelo remoto, isso faz muita falta, né? Que a gente possa ter, assim, uma central, assim, de acesso, que todo mundo saiba, ó, é minha vez aqui de entregar uma pauta, né? E para que vocês também possam criar um planejamento, porque, a bem da verdade, gente, vamos pensar assim, ó, se somos um trio, né? Eu, Dai e o Cassiano, tá? E então é o seguinte, nós somos um trio, nós estamos trabalhando num TikTok, por exemplo, né? E aí, digamos, eu vou ser responsável por um dos vídeos que entra
a cada semana, o Cassiano por outro, e a Dai vai fazer um material extra ou vai trabalhar elementos que vão entrar dentro do vídeo, vão compor os nossos dois, né? Ou seja, a Dai está envolvida toda semana e eu sei que eu tenho que montar um roteiro, toda uma estrutura de conteúdo para a minha semana e sei que vai ter um intervalo, né, a cada 15 dias que eu tenho um respiro para produzir, né? Então, vejam que eu consigo, inclusive, antecipar coisas, se eu quiser, né? Claro. Vejam que a Dai está amarrada na minha produção, ou seja, a gente tem que combinar antes para que eu consiga dizer, Dai, vou precisar muito de ti aqui nessa quarta-feira, porque é quando eu, de fato, vou precisar daquele material que tu ficou de fazer. Então, ela já sabe que data ela vai ser mais acionada. Vejam como facilita a nossa comunicação, a gente não se estressa, a vida que segue, cada um com um monte de coisa para fazer, né? E a gente não gera o ruído, o atrito que acontece muito em grupos, tá? Então, o planejamento e o cronograma são para facilitar especialmente a vida de vocês. Para que essa comunicação seja fluida e não haja constrangimento de dizer, ô Cassiano, era a tua vez de colocar, né? Agora eu vou usar a minha gaveta, que bom que eu fiz, porque senão a gente não teria nada nessa plataforma essa semana. Tá? Então, é nesse aspecto que a gente trabalha bem na linha do profissional mesmo, como é realmente, mercadologicamente falando, né? Quem já trabalha com rede sabe que planejamento é a alma de tudo. E quanto antes eu consigo antecipar, mais eu vou ficando tranquilo de estar produzindo, né? Consigo, inclusive, produzir coisas a mais, com mais profundidade, porque eu ganho essa tranquilidade de não precisar fazer para hoje, entendeu? Que é muito angustiante isso, porque hoje pode acontecer um monte de perrengue, né? A gente sabe disso. Então, esse planejamento é realmente para que vocês tenham, assim, uma noção até de qual é a perna que vocês têm para atender essa periodicidade que está sendo proposta, né? E daqui a pouco, né, às vezes eu fecho a minha câmera porque a minha internet está muito ruim, tá, gente? Ela está falhando bastante, qualquer coisa eu fecho, fico só no áudio. Mas daqui a pouco, né, se vocês vão trabalhar ali com o Instagram e tal, vocês conseguem ter essa questão de planejamento bem estruturado, de postagens de conteúdo, vocês podem utilizar um estúdio de criação, por exemplo, para fazer com que, para agendar as postagens, né? E aí vocês só podem, né, vão trabalhando em cima de outras postagens e interagindo, enfim, mas vocês podem adiantar muito o serviço, né, e não fazer tudo naquela hora, naquele momento, naquele instante, fazer com que tudo se dê de uma forma muito mais tranquila para vocês, né? E certamente vocês vão ter um resultado muito superior no final. Sem dúvida, perfeito. E até porque a gente tem um tiro aí que não é muito longo, né? Então, assim, não dá para a gente ter muito imprevisto, porque senão realmente fica um espaço de publicação muito curto, né? E aí as experiências que a gente vai tentar fazer, né, com engajamento, com aceitação do público, né, com melhorias de imagem, de edição, né? Tudo isso acaba ficando muito pobre, porque fica muito, muito, muito curto realmente o tempo de publicação mesmo, né? Porque metade do semestre só, né? Tá? Então, eu acho que é bem, bem importante vocês sentarem, assim, é quase como se fosse o planejamento para redes, é quase como se fosse o roteiro de vídeo, né? Da disciplina de vídeo, assim. Tá certo que eu posso improvisar e seja bom em improvisar, mas nunca vai ser igual a eu ter o tempo, a calma de pensar antes e poder gravar com uma estrutura, inclusive, de poder repetir, né, e não me esquecer. Então, assim, é diferente o improviso do que é planejado, né? Certo. Perfeito. Dúvidas? Alguma dúvida, alguma questão? Não? Como é que vocês querem fazer? Vocês querem falar aqui em grande grupo? Vocês querem seguir, já começar a identidade? Vocês querem que abra essa linha? Então, a gente está por vocês, né? É como vocês acharem que é melhor. Tá, André, eu tenho dúvida que era uma sala. Beleza, André, não tenho dúvida, nós vamos tocar aqui para adiantar, inclusive já vamos tentar até adiantar o planejamento. Ótimo. Pensem sempre assim, é tipo mono, né? Mono, quanto antes eu antecipo, mais eu me alivio e tá beleza, né? Tá feito, já tá feito, né?
Então, vocês podem, por isso que a gente sempre gosta de antecipar, se dá o que vai ser nessa e na próxima, porque se vocês quiserem fazer um super esforço e já matar isso agora, fica só pendente a entrega para a semana que vem, tá? Aí é com vocês, aí é ajustes e coisa e tal, tá? É o gerenciamento aí mais de vocês aí. E aí, galera, vocês decidem. Eu vou parar aqui a gravação.